Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia e hoje a gente está com uma grande honra de receber dois grandes amigos, duas grandes admirações, pessoas que pra gente fazem muita diferença na nossa profissão e estão agora numa fase de expandir a fisioterapia e acho que colaborando com a área da saúde, né? Então hoje a gente está com um casal maravilha, Lucila Costa, Léo Costa, muito obrigado pela presença de vocês. Muito difícil de juntar os dois no mesmo horário, né? Sempre tem que cuidar das crianças. Agradeço a disponibilidade. Então, é um pouco disso. Vou começar pelas mulheres, Léo. Lu, muito bem-vinda. Obrigada. Gente, é uma honra para a gente estar aqui hoje. Agradeço às vovós por estar ajudando, que a gente está livre aqui para poder estar os dois juntos. Mas é uma honra muito grande estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado. E, Léo Costa, por favor. Leandro e Rafa, tudo bem? Cara, eu que agradeço pelo convite. A Lu, quando vocês conversaram com a Lu para agendar o horário, na hora que a gente estava no carro, falei, vamos agendar na hora. Existem alguns colegas da fisioterapia que eu jamais vou dizer não. E uma dessas pessoas, né, são vocês aí da fisioterapia, faz um trabalho super gostoso, sério. Então, sempre que precisar da gente, a gente vai estar junto de vocês. Prazer. Muito obrigado, Léo. Grande prazer. E, Rafael Crescicalante, nunca esqueço de ti. Eu vou, ainda bem que está gravado essas palavras, né? Porque a gente pode Pode cobrar sempre. A última vez que eu vi vocês juntos, assim, ao vivo, era minha banca, então... É verdade. É verdade, é verdade. Bom, prazer estar aqui com vocês também. Acho que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A história de vocês tem muito a ver com a história da implementação da prática baseada em evidência aqui no Brasil, na nossa área. Então, acho que nada mais justo e legal da gente bater esse papo aqui para poder contar a história de vocês para quem não conhece e também para a gente poder entender a opinião de vocês e aprofundar algumas discussões. Então, obrigado pelo aceite aí, pessoal. Muito bom. E como vocês já viram, a gente vai falar de prática baseada em evidência, né? Acho que não tem como fugir desse assunto com os dois juntos. E a gente vai aproveitar, assim como o Rafa falou, né? São duas pessoas que fizeram grande diferença no nosso cenário. E a palavra prática baseada em evidência, ela foi popularizada graças a vocês, na minha opinião, né? Então, hoje a gente chega na sala de aula, fala sobre Pedro, todo mundo conhece Pedro. Há uns 3, 4 anos atrás, ninguém sabia o que era. Então, isso é uma grande contribuição para elevar o nível da fisioterapia, né? E diversas outras questões também. Então, a gente não vai pedir, obviamente, para vocês se apresentarem, porque quem não conhecer, acho que está faltando alguns estudos aí. Então, a gente vai, obviamente, contar, né? Pedir para vocês contarem um pouco da história da PBS, segundo a perspectiva de vocês, até porque, com certeza, vocês vieram, estudaram aqui no Brasil, fizeram sua graduação, mestrado, depois foram para a Austrália e contar um pouco toda essa perspectiva, tá? Então, não sei quem quer começar, fiquem super à vontade. Mas os mais velhos. Então, ó. É que para contar história, os mais velhos têm sempre mais história para contar. Bom, eu não sei se você é mais velho, mas parece que sim. Não, eu sou mais velho, eu respeito os mais velhos. Por favor, pode começar. Cara, deixa eu tentar fazer um panorama rápido aqui. Eu me formei numa instituição que na época tinham 80 alunos de Minas Gerais por ano, faziam fisioterapia por ano, tá? Tinham 40 vagas nas ciências médicas e 40 vagas na UFMG. Então era super difícil passar, os cursos eram de 5 anos, integral, era uma carga horária grande. A gente era meio mini médico, sabe? Na ciência, eu vim de uma faculdade de medicina e era meio estranho aquilo tudo. Mas, para minha sorte, eu participei de um grupo de pessoas que elas não acreditavam muito no que os professores diziam. Era uma turma confrontadora, aquela que dava trabalho para o professor. E eu me formei, cara, em 1998, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu tive uma decepção e uma alegria. De manhã, quando eu acordei, meu pai perguntou quantos anos faltava para eu me virar médico. Entendeu? Eu fiquei extremamente decepcionado, porque eu nunca pensei em ser médico. E a minha mãe me perguntou o que eu estava sentindo naquele dia. E eu falei que eu me sentia que eu não sabia porra nenhuma, entendeu? Que eu estava com muito mais dúvidas do que saber o que fazer.
Então, assim, eu nunca caí muito na falácia das pessoas. Já caí algumas vezes, mas eu era um cara difícil de Nunca, né? cair. Então, assim, todo mundo fazia RPG na época e eu falava, cara, o que é isso? Aí todo mundo queria me bater, porque era chique essas coisas. As primeiras escolas de osteopatia e tudo, eu não estou falando que essas coisas não funcionam, só para deixar claro, eu estou falando que eu questionava isso. Continuo questionando até hoje. Então, em 2022, eu continuo com alguns pensamentos idênticos. De lá, cara, eu fui fazer especialização na Universidade Federal de Minas Gerais, onde os primeiros doutores em fisioterapia estavam retornando do exterior. Então, tinha 2 grandes núcleos na fisioterapia de doutores mesmo, fisioterapeutas com doutorado. Vou refazer, fisioterapeutas com doutorado na área de fisioterapia, tá? Porque muita gente fazendo educação, fazia né, Lu? E aí, cara, eu encontrei pessoas como o Sérgio Teixeira Fonseca, da FMG, a Renata Kirkwood, o Paulo Henrique Ferreira, estava indo para fazer doutorado na época, né? Muita gente, a Lucy Fuscaldi. E eu fiz uma especialização, fui da primeira turma de especialistas em ortopedia e esportes de lá. Eu ficava maluco aos fins de semana. Eu torcia para chegar sexta e sábado, porque era o dia da minha diversão. Eu falei, cara, eu estou num parque de diversão. Os caras explicando pesquisa, era uma coisa muito teórica. Muita gente não gostou porque era muito teórico. Eu amava, porque eles começaram a preencher gaps no meu conhecimento que eu não tinha na graduação. E eu fui ficando louco com aquilo, ao ponto que eu comecei a falar assim, poxa, eu vou tirar mais um dia no consultório para poder estudar mais. Quando acabou a minha especialização, eu queria fazer um stricto sensu. Eu falei, cara, eu queria fazer pesquisa. E aí eu fiquei muito inquieto. E aí foi minha primeira decepção. Não tinha nada em fisioterapia no Brasil. Tinha em São Carlos, ninguém deu bola para mim. Eu mandei 900 e-mails para todo mundo. Ninguém nem respondeu meus e-mails na época. Ligava, fui em São Carlos, ninguém nem abriu a porta para mim, nem foi recebido. E aí eu resolvi fazer na Universidade Federal de Minas Gerais em Educação Física. Foi recebido por um psicólogo, o professor Dittmar, e foi muito bem, tive um ótimo treinamento com ele. Mas me fez mal de novo, porque eu já estava clinicando, eu fiz meu mestrado, e aí eu comecei a ouvir sobre prática baseada em evidências. Entendeu? Entender o conceito, os livros do David Sackett, tudo. E eu tenho um padrinho na fisioterapia, o professor Paulo Henrique Ferreira, que estava indo fazer doutorado no exterior. Eu acho que ele é o cara, o percussor de prática baseada em evidências no Brasil. Ele não mora aqui mais, mas a gente tem que dar os créditos. Quando isso aqui era tudo mato, quem falava de PBE era o Paulo. Tá? O Paulo e a Manuela. E como eles são nossos padrinhos de casamento, né, Léo? O Léo trabalhou com a Manuela na mesma instituição e era fantástico, porque eles davam cursos na clínica deles, na Spine, e eles traziam o David Magui, né, para dar curso, e era encantador. Então, aquilo foi uma grande picadinha na gente, e eu lembro, assim, o Léo, quando nessa parte dessa história, eu entro na vida do Léo quando ele já estava fazendo mestrado, e o Léo era esse cara inquieto, eu estava na graduação ainda, e como ele não conseguiu fazer doutorado, ele falava assim, eu não quero fazer doutorado na educação física, eu queria fazer em físio. E ele tentou mais uma vez, só que o Léo já tinha uma carreira muito estabelecida para um jovem de 24 anos. Ele já era coordenador de curso da PUC, ele já tinha uma clínica bem estabelecida, e o Léo era aquele cara muito certinho, ele ficava assim, Lu, eu não posso ir, eu estou juntando dinheiro, pensando em casar, aquelas coisas, e ele queria, quando o Paulinho voltou, ele falou, Lu, eu quero aprender o que o Paulinho aprendeu. Só que ele não queria ir pela estabilidade que ele tinha. E eu era uma moleca, eu era mais nova, na graduação ainda, não tinha muito o que perder. Eu falei assim, não, você vai. Ele falou, não, Lu, eu não vou. Eu falei, você vai. E aí eu enchi tanto o saco do Léo, né, Léo, que o Léo falou assim, tá bom, eu vou pegar umas férias de julho, que ele era professor, vou lá visitar o Paulinho e vou conhecer a Universidade de Sydney, porque até então o Léo estava pedindo bolsas na época, e o povo acha que é tudo muito fácil, né? A gente reclama hoje o como é difícil entrar, e hoje eu estou na cadeira do Vadicá como professora, eu imagino tanto de aluno que deve mandar e-mail para mim que, infelizmente, eu também não respondo. E não por maldade, é porque tem hora que a gente não dá conta de responder, ou de não ter vaga, e é ruim falar, não tenho vaga. Sei lá, é uma situação diferente estar do outro lado. E aí o Léo não estava conseguindo ganhar a bolsa da CAPES do CNPq, já tinha 2 anos que ele estava tentando. E o Léo falou, eu vou lá na Austrália e vou entender o que é, e é onde começa o nosso envolvimento grande com a prática baseada em evidência. Vou deixar você contar essa viagem, Léo, como que foi, que ali foi um grande marco. Ali a chave... Eu vou fazer uma pergunta antes de você chegar na Austrália, Léo. Tá.
Porque tem uma coisa que eu acho que é bem interessante, e muitas vezes eu já conversei muito com o Palmiro, em especial, em relação a isso, né? Porque a gente fala de prática baseada em evidência, obviamente não é prática baseada em artigo, mas existia uma grande produção e um grande consumo de artigos também, né? Porque, na minha opinião, né, esse entendimento atual que a gente está conseguindo entender melhor o que que é viés, o que é qualidade metodológica, diversos refinamentos da leitura em si, né? E como vocês enxergam que era esse consumo de ciência, essa produção de ciência, já que a gente não tinha toda essa maturação, né? Então, eu acho que é bem interessante ver essa perspectiva, porque parece que a gente menospreza, às vezes, em algum sentido de que as pessoas daquela época não liam ou não produziam, e na real é o inverso, né? Eles liam e produziam bastante, mas o amadurecimento é diferente, né? Então, acho que eu queria só, antes da gente chegar na Austrália, nos cangurus, a gente saber um pouquinho dessa parte aí, que eu acho que é bacana. Cara, estudava demais. Os terapeutas estudavam muito. A gente era muito consumidor de livro. Eu acho que eu tenho que dizer isso. Uhum. Eu fui formado com livros. Eu até gosto de falar assim, o que que não é prática baseada em evidências, né? Ler artigos não é prática baseada em evidências. A pessoa confunde muito metodologia de pesquisa com PBE, né? PBE é uma forma de atender o paciente em que um dos componentes indissociáveis é a pesquisa clínica de alta qualidade. Então, assim, Leandro, só para você ter uma ideia, eu fui o professor concursado mais jovem da história da PUC Minas, naquela época, eu não sei se teve alguém que entrou mais jovem que eu, tinha concurso mesmo. E eu fui professor de eletrotermofototerapia. Cara, eu peguei os melhores livros da época e montei meus slides e saí dando aula, e dava aula de dosimetria, de tudo, igual qualquer professor dava. Uhum. Quando foi chegando no meio do caminho, em 2002, mais ou menos, eu comecei a ler os artigos, ensaios clínicos sobre eletroterapia, eu falei, cara, metade do meu curso inteiro é uma mentira. Eu estava dando um curso baseado em efeitos da eletrotermofototerapia em camundongos, em coelhos, eu li as referências, não tinha um ensaio clínico. E aí, cara, eu fui ficando doente, porque eu falei assim, eu estou mentindo para os meus pares. Uhum. E foi muito louco isso, porque eu pedi exoneração de cargo. O meu coordenador na época falou, cara, você está maluco? Eu falei, não, tem uma outra cadeira lá, eu faço. Ele falou, porque você não pode pular de uma para outra, você tem que ficar 2 anos. Eu falei, não, eu não vou ficar. Eu não fiquei, eu pulei fora, fiz outro concurso, passei. E eu continuei na universidade. Então, né, todo mundo acha que eu fiquei direto, mas na verdade eu pedi demissão e voltei 2 dias depois com outro concurso, porque eu falei, cara, eu estou mentindo, eu não vou ficar nessa. Aliás, eu tenho esse conflito comigo o tempo todo. Será que eu estou mentindo para as pessoas ou não? Talvez eu não tinha maturidade, né? Você pode mudar de ideia, né, cara? Tá tudo bem mudar de ideia. Então, assim, os terapeutas brasileiros, eles liam muitos livros traduzidos, o que já era um problema, porque os livros traduzidos também eram desatualizados. Então, por exemplo, a Lu contou, né, quando o David Magee vinha ao Brasil, eu fiz meu curso de Maitland com o David Magee. Eu também, né, Lu? A gente fez o curso de avaliação musculoesquelética com o David Magee, com o autor da obra, e o curso de terapia manual com ele. Era simplesmente sensacional, cara. Entendeu? E assim, eu lembro quando o livro do Magee foi traduzido para o português, já tinha 4 edições na frente em inglês. Então, a gente ia sempre atrás de todo mundo. Como meus pais, eu vim de uma família classe média, nunca me faltou nada, eu aprendi a falar inglês muito cedo, então eu conseguia comprar livros, essas coisas todas. Então, eu me sentia que eu estava na frente porque eu tinha acesso a um texto, sei lá, o livro de PBE, a primeira edição do livro de PBE está aqui, de fisioterapia baseada em evidências. Não está traduzido, não está traduzido até hoje. Entendeu, galera? A gente tem que lembrar disso. Então, eu queria dar uma pausa nisso, assim, só porque você pontuou o inglês, que aí eu já me formei uns 5 anos depois, né? E eu lembro claramente que é legal enfatizar isso, assim, que na hora que você perguntou de leitura de artigo, né? Eu não me formei há tanto tempo atrás, né? É bastante exame, são 16 ou 17 anos, eu acho, sei lá de cor. Não lembro mais, mas olha só, há 17 anos atrás não tinha internet igual tem hoje, gente. Nas casas não tinha computadores igual todo mundo tem, não tinha celular. Aliás, nós tínhamos celular, aquele pequenininho que só ligava, não fazia mais nada. Por que eu menciono isso? Porque a minha história com o inglês é muito diferente da do Léo. Eu fui uma menina que tive muito bloqueio com o inglês, muito. E aí, quando os professores começaram a pedir que lesse alguns artigos em inglês,
eu lembro que a minoria da sala lia. E eu, por exemplo, que eu era uma menina muito estudiosa, eu me sentia envergonhada em frente da sala e me sentia analfabeta por não conseguir ler a mensagem em inglês. E não tinha Google Tradutor. Eu lembro direitinho que eu era aquela menina que morava na universidade e eu ficava nos computadores da universidade tentando traduzir o artigo para tentar pegar essa mensagem, só que os tradutores da época te permitia digitar 3 palavras por vez. Então, imagina a demora para uma menina que não sabia ler inglês, digitar palavra por palavra para tentar traduzir um artigo para poder ser lido. Então, assim, o volume, o consumo era muito menor pela dificuldade que tinha. Hoje, quando eu dou aula e eu falo para os moleques o quanto de material que eles têm disponível, vídeo aula, né? Eu brinco assim, você quer aprender a construir um avião, você aprende no YouTube de graça. Isso não existia na nossa época. Então, naquela época, igual o Léo falou, para você ter um conhecimento avançado de algo, você tinha que consumir muito livros, ou ir atrás das pessoas que sabiam muito, ou aqueles que dominavam sei lá, aprenderam o caminho das pedras antes, e o Léo era um cara desse que viajava para fora, ao invés de voltar como qualquer jovem cheio de coisas da Disney, ele voltava com uma mochila de livro. E as pessoas que conseguiam aprender aquilo sozinhos de autodidática eram aqueles que passavam o conhecimento para frente. Então, a gente é dessa época que era muito limitado. Então, e foi muito legal ver esse amadurecimento e essa expansão de conhecimento, igual ter vocês uma plataforma de curso que vocês têm. Isso é incrível imaginar numa menina que formou há uns 16 anos atrás, que isso era impossível de ter, né? Então, é importante pontuar isso. Então, eu acredito que o consumo de artigo tinha, mas era muito menor pela dificuldade, que até para pegar um artigo, você tinha que ir na biblioteca encomendar aquele artigo para poder pegar, porque a gente não tinha tanto acesso às bases de dados, igual a gente tem hoje dentro da nossa casa, com interface para o nosso celular. Ô, Lu, deixa eu contar uma história que talvez o Leandro não saiba, não sei se o Rafa viveu isso. A Lu não viveu isso. O PubMed, galera, era assim, ó, você agendava um horário com a bibliotecária, agendava, e você falava assim, eu lembro uma vez, eu falei assim, eu quero saber se a associação de TENS com crioterapia reduz mais dor do que TENS sozinho, tá? Tem gente que tem essa dúvida até hoje, eu tinha lá nos anos 90 com isso. Aí a moça falava, sentava, ela falava, vamos lá. Aí ela pegava um pedacinho de papel, escrevia TENS, escrevia gelo, crioterapia, ICE, era um dicionário de termos, para ela não errar. Aí ela botava na tela e ela tinha uma pilha de CDs, não era DVD, não, era CD, porque já tinha CD, porque era disquete alguns anos atrás. Aí ela colocava o disquete rodava, e ele falava, achamos 9 artigos. Aí ela empurrava aquilo para dentro de um lugar. E fazia isso durante 1 hora, e no final ela tinha o resultado de busca. Aí, com aquele resultado de busca, ela imprimia naquelas impressoras matriciais, sabe? Que ia fazendo barulho, o negócio engarranchava na impressora, amassava tudo. Aí ela falava, agora que você vai para casa, você vai selecionar o que vocês querem e traz para mim. Aí você trazia, sei lá, com sorte, em 30 dias você tinha tudo na mão que você queria. Você fazia o seu TCC. Porque as bibliotecas, na época, para ter acesso aos artigos, elas assinavam as revistas. Então, se chegar na biblioteca, né, você já deve ter visto, tinha sessões da Spine, as sessões da Revista Brasileira, e ali você ia revista por revista e folheava a revista para achar. E era caríssimo assinar as revistas internacionais. Eu lembro que a gente tinha uma colega, né, Léo, que a gente achava assim, o chique do último. Ela recebia Spine na casa dela, que o pai dela uma vez deu de presente. E era caríssimo, né? O pai dela tinha condição e ela ganhava, mas era assim, não é, imagina assim, o volume de periódicos que temos hoje, as bibliotecas não tinham esse volume, então ela assinava aquilo que eles acham que o coordenador do curso achava que atendia mais aquela graduação, e aí fazia a universidade assinar aquelas revistas, e a gente tinha na biblioteca o acesso àqueles artigos, para a gente poder ler e usufruir daquela ciência. Eu diria que é chique até hoje, né? Porque é caro ainda, né? Então, assim... Caríssimo! Mais ainda hoje, talvez, aquilo que é dólar assim. Mas muito bacana. Realmente essa parte é sempre importante realçar, né? Porque hoje a gente tem o inverso, né? Essa infodemia, esse excesso de informação, né? Então, são momentos interessantes porque
é para não desvalorizar o quanto que o pessoal estudava, mas entender que o crivo de qualidade metodológica era outro, né? Então, acho que faz parte dessa construção e eu tomo hoje também muito cuidado quando eu dou aula sobre o assunto para não menosprezar, por exemplo, sei lá, uma pessoa que estuda alguma técnica alternativa. Ele não deixa de ser um grande estudioso da área, por exemplo. Claro. Mas o que ele considera literatura, ciência e afins muda muito, né? Então, esse que começa a separar um pouco quando a gente fala de qualidade metodológica, né? Mas agradeço e aí, acho que a gente pode ir para a Austrália agora, para ver como foi a Vamos chegada. viajar para a Austrália. Vamos viajar para a Austrália, entender como foi a chegada de vocês, o susto, todas as felicidades e os perrengues mesmo, né? Acho que é um processo interessante aí. Posso ir, Lu? Pode Rapidinho? ir, claro. Eu fui em 2004 para a Austrália para ficar na casa do Paulo. O Paulo estava acabando o doutorado dele. E foi engraçado que eu tive 2 choques, um negativo e um positivo. O negativo é que a Universidade de Sydney não me impressionou em relação ao FMG ou à Universidade Católica em termos de estrutura. Eu olhava assim, eu achei que eu ia chegar no MIT, assim. A Austrália não é isso, as pessoas vão se decepcionar, entendeu? Então, a minha primeira impressão foi assim, realmente não é para eu vir para cá, porque eu não estou vendo, as salas de aula são tudo igual, não tem muita coisa assim. Não é Nada lindo, nada. O australiano é um cara muito humilde, muito calmo com as coisas. Mas os cérebros, aí é que é a parte que me acabou comigo. Porque aí, com 2, 3 dias conversando com os caras, eu enlouqueci com o que eu vi. E aí me fez muito mal, porque eu falei, agora, se eu não vier, eu não tinha ganhado a bolsa ainda, aí eu vou ficar muito frustrado. Entendeu? Então, eu fiquei 11 dias, eles me pediram para apresentar minha tese de mestrado lá, em inglês, então eu ensaiei com a professora de inglês, né? Montei minha defesa toda e mostrei para eles. E quando acabou tudo, o professor Chris Meyer olha que legal, gente. O professor Chris Meyer me convidou. Ele falou assim, cara, você é professor de ortopedia, não é? Eu falei, sou. Ele falou assim, você sabe fazer exame neurológico? Aí eu ri da cara dele. Eu falei, você está falando o quê? De reflexo, miótico, dermato? Ele falou assim, claro que eu sei. Ele falou, estou precisando treinar um físio. Você vai comigo? Eu falei, vou. Aí entrei no carro com o cara, fui. Ele falou assim, ensina ele. O clínico lá não sabia fazer, cara, porque ele ia fazer um critério de inclusão e exclusão para um estudo. Então eu cheguei lá, cara, e expliquei pro cara, e acabou tudo. Na hora que acabou tudo, a gente voltou e falou, porra, foi muito boa a aula e tal, você tem pra quê? Eu falei, cara, eu dou aula disso no Brasil e tal. Não era muito difícil para mim, tirando uma palavra ou outra em inglês que eu devo ter errado e tudo, mas foi suficiente para treinar o cara. Ele falou assim, o Chris Meyer me chamou na sala e falou assim, cara, eu quero que você venha. O que está faltando para você vir? Eu falei, cara, está faltando dinheiro, bolsa, mais nada, só falta dinheiro, o resto eu venho. Eu falei, olha, eu namorava com a Lu na época, eu falei, ele perguntou se eu tinha filho, casado e tal, eu falei, olha, provavelmente a gente vai casar correndo e vem, beleza. E aí, cara, ele me ligou para um cara, os fisioterapeutas não saber quem é, ele fez uma telefonema para um cara que chama Paul Hodges, né, que todo mundo deve conhecer, e falou assim, cara, vamos dar esse projeto, chegou um brasileiro aqui, o Paul já trabalhava com o Paulo, e falou assim, vamos arrumar um projeto para esse caboclo aqui, nós vamos pedir uma bolsa aqui na Austrália. Então, a gente pediu uma bolsa na Austrália, que ninguém nunca tinha ganhado lá, mas é porque eu acho que não tinha o critério. Como eu já era professor, eu já tinha artigo publicado, eu estava mais velho e tudo, na verdade, não é que eu era foda, não. Eu acho que eu tinha 5, 6 anos a mais de vida do que o cara recém-formado, então eu tinha um currículo que atendia a bolsa. Resultado, eu pedi e ganhei. Entendeu? E nesse meio tempo eu pedi a da CAPES e ganhei a da CAPES também. E aí eu e a Lu e o Chris e todo mundo achamos que a melhor condição para nós na época era pegar a bolsa do Brasil e não do exterior. Então eu ganhei do exterior, abri mão, peguei a da CAPES e eu e a Lu fomos em agosto do ano seguinte, né? A gente ia em janeiro, mas meu pai morreu, cara, na época. Quase que meu pai morre comigo dentro do avião, entendeu? Então, por alguma coisa do acaso, muito ao acaso mesmo, eu pedi para prorrogar sem saber que meu pai ia falecer na época. Então, deu tempo de eu e a Lu, de fato, casar, ir para a igreja, tudo direitinho, e resolver os problemas da minha família, e a gente foi. E aí, cara, assim, a pegada da Austrália em relação a outros doutorados no exterior, vou deixar depois a Lu comentar, é que o departamento que a gente foi não é um departamento de laboratório, é igual a minha vida na Unicid, não é biomecânica, não é fisiologia, não é neurociências, é um monte de sala, igual eu estou aí aqui, vocês estão aí na sua casa. Com computadores e acabou.
um monte de computador, softwares, e você coleta dado no mundo real, dentro de hospital, dentro de clínica e tudo, né? Lógico que é importante dizer isso. Então, o mundo da pesquisa, onde nós fizemos, e na Austrália tem vários departamentos diferentes desse, é um departamento de pesquisa clínica. Entendeu? Então, eu tinha que pegar um carro, dirigir 20 quilômetros todo dia para ir para um hospital, que era lá que ficava a clínica que recrutou para o meu estudo, e assim por diante. E a gente vivia uma vida de fisioterapeuta normal, atendendo paciente e coletando dados em tempo real todo dia durante 4 anos. Então, assim, e a magia desse local é que é a maior concentração de pessoas céticas que eu vivi na minha vida. Eu não vejo isso no Brasil. Entendeu? Você fala assim, cara, esse estudo publicou. Aí então, o cara falava assim, eu não acredito nesses dados. O cara falava desse jeito, assim. Era assim o dia inteiro. Eu ficava puto, como assim você não acredita? Como assim não é o multífido? O livro da Caroline Richardson falou que é o multífido do Chris Maia. Falou assim, cara, mas isso é uma teoria, né, Léo? E na época era muito difícil para mim engolir essa. Assim, tudo que o fisioterapeuta... E eu lembro, assim, só para dar uma pontuada, né, Léo? E eu lembro, o Chris é um gênio, né? Que é o nosso orientador, o Chris Maia. Quando ele pediu à universidade para construir o laboratório dele, na verdade, o que ele priorizou foram as mesas com os computadores bons para cada aluno, porque olha qual a evolução. Nesse passar de 3 anos, todo mundo já usava o PubMed, artigo, já como que a internet chega muito rápido, né? E o Chris priorizou que dentro desse laboratório tinha que ter um bom sofá, uma boa cafeteira, e que ali a gente procrastinava o dia inteiro. Todos. Eu lembro assim, o James McCollum saía da salinha dele, o Mark Hancock, o Léo, a Tasha, o Steve, o Nick, a gente sentava no sofá para o Chris falar isso assim, a gente não acredita, vamos ler os artigos, e aí um lia de um canto, um lia de outro, e ali debatia, e ali surgia ideia, aí o Chris sempre brilhante, ficava assim, quem está com tempo? Quem vai fazer esse projeto? Nasceu um projeto aí. Aí eu olhava assim, não, meu trial está parado, dá para conduzir esse projeto. Aí alguém pegava. E dessas discussões, a gente viu nascer muita ideia, a gente viu como é bom ter network, como é bom ter cérebros perto da gente para essas discussões. E o que o Chris prioriza até hoje, eu acho que a beleza do curso dele é ter um espaço para que todos possam debater de forma livre ciência. E isso é muito legal, né? Que igual eu falo assim, a beleza do laboratório dele era as pessoas. Assim, o que mais me impressionava na época é o que a gente faz hoje sem querer, e muitos colegas às vezes acham estranho. Alguém fala assim, nossa, você viu o paper do Peter O'Sullivan? Aí chega lá e fala assim, nossa, o paper é uma porcaria. Aí os caras ficam putos, por quê? Porque as pessoas endeusam outras pessoas. E o cara que tem um pensamento mais cético, na verdade, ele respeita o ser humano, mas ele tem total direito de discordar das ideias e dos trabalhos, inclusive, que eles fazem. Então, assim, na época, era muito confrontador para mim, gente. Eu fiz meus estudos em teoria de controle motor para dor lombar. Eu falei, cara, descobri uma cura. É o transverso abdominal, é o multífido e acabou, está resolvido. E a gente viu que foi só mais um pedacinho de tijolo numa parede infinita que ajuda as pessoas, mas que não é a solução de todos os problemas, longe disso. E o legal para ver como o debate científico vai além de pessoas, né? Porque o Chris, ele sempre foi um pesquisador clínico. E aí ele colocou o Paul Rhodes para co-orientar o Léo com pesquisador de bancada. Ele faz muita coisa clínica, mas na época todas as teorias de contração do transverso, de estabilização de coluna, que vendia curso no Brasil adoidado do sistema de estabilização pelos métodos do Paul Rhodes, e quando o Paul vinha de Brisbane, que era outro estado, para treinar a equipe do Léo era treinada o tempo todo pelo Paul, era muito legal ver o debate dos dois, porque vinha um cara de laboratório muito clínico e um cara muito cético, e os dois debatendo só ciência, e no final, eram aqueles debates quentes, mas no final saía um acordo, os dois se abraçavam, vão jantar lá em casa, vão tomar uma cerveja, e eles são super amigos. E é muito bonito ver também um pesquisador que criou-se uma teoria e com o final do trial do Léo, que não foi mil maravilhas igual todo mundo achava, o povo falou assim, eu estou voltando para o laboratório agora, eu já tenho uma explicação, porque talvez eu imaginava que era esse mecanismo, mas na verdade o mecanismo está passando por outro lugar.
e não tem fim. E isso é muito legal, de ele querer colocar em teste algo que foi testado e dali ele mesmo, junto com todo mundo, amadurecendo e querendo não. Então, tem outra explicação, porque a gente está vendo as coisas acontecer. E o Paul sempre teve a vontade de explicar o mecanismo. E o Chris sempre de mostrar a eficácia. Então, ver pessoas debatendo isso de forma cética é muito legal e não de forma pessoal. Eu acho isso super bacana, porque assim, é criar uma cultura de discussão, e quando a gente fala da evidência alheia, né, a gente está falando da índole alheia, então acho que é uma coisa que se confunde total, né, aquelas brigas que Não é, né? tem que ter no Facebook, Twitter e afins, quando as pessoas estão lá brigando pela teoria e pelo trial, não sei o quê, ninguém está falando mal do outro, né, então a gente está realmente discutindo a evidência científica da forma mais cética, né, acho que sem essa religiosidade, essa catequização do faz ou não faz, que é a diferença, né, do tecnicismo que a gente tem que tomar um certo cuidado para expandir e não realmente ficar preso nesse processo de toda hora estar numa linha de raciocínio só. Olê, essa frase que você falou, eu mega concordo, e o Léo sabe disso. Eu sou aqui em casa, eu fico o tempo todo nos bastidores aqui com o Léo, e o Léo fica até puto, tem hora, que toda hora eu fico vigiando, porque as pessoas realmente confundem a discussão da ciência, levando para o lado pessoal. Então, tem hora que eu vejo assim, eu falo, Léo, cuidado com o verbo que você usa, com o ele que você usa, porque dependendo do ele, as pessoas que estão ouvindo pode levar que é o pesquisador e não é a ciência, ele o trial, ele o estudo. E o Léo fica assim, Lu, eu não falei do pesquisador. Eu falei, eu sei, mas as pessoas não têm essa maturidade. Então, é engraçado que várias vezes eu já vi o Léo regravar de novo. Porque é isso que você falou. A gente tem que discutir ciência e as pessoas não têm maturidade de separar. Então, o comunicador de ciência, a gente tem que tomar um mais cuidado ainda para que as pessoas não confundam ainda mais, né? Porque é isso, a gente discute o estudo e não a pessoa que fez, porque ter ideia a gente tem, mas a gente não sabe os percalços que vai acontecer ao longo da condução desse estudo. Todo estudo tem limitação, todo estudo tem falha. Os nossos não estão livres de não ter. Então, assim, a gente está lá para discutir ciência e para falar mal dos nossos próprios estudos de forma livre, e não do pesquisador. Sim. Eu tenho uma dúvida que tá meio voltando um pouco. Léo, qual que foi sua tese de mestrado? Que eu não sei. De mestrado? É. Eu fiz um estudo de propriedade de medida de um questionário que mede overtraining em atletas. Eu fui orientado por um alemão, o professor Michael Kellman, que é uma autoridade em overtraining, que eu saiba, de atleta olímpico. Esse instrumento ele foi utilizado na época pelo Comitê Olímpico Alemão e pelo Comitê Olímpico Americano, e a gente traduziu e adaptou para o Brasil. Então, a minha tese de mestrado ela foi baseada em que hoje a gente chama de propriedade de medida, mas na época a gente chamava de psicometria, né? Então, a gente validou ele com 500 e poucos atletas em Minas Gerais na época, e publicamos 2 artigos na época, muito legal. A gente fez uma revisão narrativa sobre overtraining e fizemos o estudo em si. Os 2 foram publicados na Revista Brasileira de Ciência e Movimento na época. E o material é usado até hoje, cara, porque é um baita questionário preditivo bacana. Porque como o overtraining, né, com o manual, né? Como o overtraining é multifatorial, então o questionário é multifatorial. Então, esse instrumento ele meio que dá as dicas de quais as possíveis fontes de overtraining que não seja só o treinamento, porque ele é um questionário de estresse e recuperação para atleta. Eu fiquei apaixonado na época, quase, né, Luca? Eu fui para a Alemanha fazer doutorado, quase. Falei, cara, eu vou aprender alemão, vou para lá. Mas aí eu acho que a minha coisa da físio me voltou, sabe? Aquela origem me puxando para trás toda hora. O departamento que eu fiz o mestrado era da psicologia do esporte, que era muito receptivo para fisioterapeutas. Entendi. Eu lembro quando eu passei no mestrado em educação física, porque hoje é muito tranquilo isso. Na minha época, cara, os caras olhavam assim, ó, o que esse fisioterapeuta tá fazendo aqui, velho? Era assim, ó. Entendeu? A gente era mal visto. Só que o professor Dittmar, que era psicólogo, que também não era professor de educação física, ele veio importado, o Brasil importou uma série de cientistas do exterior para vir ajudar nas universidades federais nos anos 80, 90, e veio uma galera do esporte. E o Dittmar veio, ele era um alemão mais brasileirinho que eu conheci na vida. Ele já faleceu, e ele tinha muito carinho como fisioterapeuta, então ele tinha uma linha de pesquisa em estratégias de lidar com a dor,
Coping Strategies, e eu meio que entrei para fazer Coping Strategies, mas eu acabei fazendo de Overtraining, foi muito, muito gostoso, cara, adorei, assim. Tenho um orgulho danado de ter sido aluno. Ele me chama de Leozinha. Ele não acertava um masculino e feminino, mas ele era um amor. Quando meu pai morreu, quase que eu falei, o pai que vai me representar vai ser ele. É um cara que eu tenho muito respeito. Perfeito. Era só um parênteses, porque eu não tinha essa informação Acho que ninguém sabe disso, meu Leandro. Eu achava que era o trabalho que você fez com o Fabrício, né? Que foi a validação do FABQ, se não me engano. Não mesmo. Não mesmo. Mas muito bom. Podemos voltar para a Austrália. Cara, um ponto que eu queria falar na Austrália, que eu acho que é importante o pessoal saber, é que quem criou o modelo de medicina baseada em evidências é um canadense que chama David Sackett. Ele é da McMaster University. Então, quando alguém fala McMaster University, ele é literalmente onde inventaram o modelo de prática baseada em evidências. Uma brasileira, gente, fisioterapeuta, mineira, fez doutorado comigo com a Lu, Luciana Macedo. Ela é professora do departamento lá. Então, a gente tem que ver como é que os brasileiros estão mandando bem. Ela trabalha na McMaster, tá? O David Sackett, da fisioterapia, eu achei que eu estava com o livro do Sackett aqui, é esse cara aqui, essa é a primeira edição, o professor Rob Herbert, que era do departamento onde a gente foi. O Rob é um cara que, se você assistir uma aula dele, talvez você não vai achar ela da mais interessante do mundo, mas é o cérebro mais brilhante que eu já conheci em toda a minha vida. Né? Então, assim, teve 1 ou 2 anos atrás, né, Lu? A gente teve uma conversa com o Rob no Zoom, igual a gente está tendo aqui agora. Sabe quando você não quer que ele desliga? A Lu estava amamentando o Pedro, cara, isso mesmo. Você não quer desligar, porque o brilhantismo dele, o cérebro do cara, a forma de usar a ciência na tomar decisão clínica, e ele é um grande estatístico, ele é um fisioterapeuta que se tornou um grande estatístico também, e tudo, um epidemiologista forte, ele foi muito, muito, muito legal. E aí eu fiz a disciplina de prática baseada em evidência da graduação em fisioterapia com ele, para ver se eu melhorava o meu inglês na época. Porque o meu inglês era bom, mas o ouvido, né, não é a mesma coisa viver lá no país. Aí o Chris falou assim, vai assistir as aulas do Rob, porque ele fala baixinho, e aí ali você vai aprender de qualquer jeito. Ele não é nem um pouco entusiasmado, igual eu e a Lu somos, assim, sabe, falar alto e tal, ele não tem muito disso. Cara, e eu vi alunos de fisioterapia tendo aula de PBE no segundo período. Entendeu? Os meninos buscando revisões sistemáticas. Eles não sabiam atender um paciente, mas eles sabiam buscar evidência para atender os pacientes. Eu falei, cara, isso é totalmente possível. É totalmente transferível para o Brasil. Outra coisa que marca as aulas que eu assisti lá também, que as aulas geralmente lá aulas teóricas, são em auditórios, que tem mais de uma turma, são muitos alunos, que o professor simplesmente vem que congresso, ele apresenta o conteúdo baseado nas evidências que tem atuais sobre aquilo, e depois ele fala bem assim, não sou eu que estou falando, tira a responsabilidade toda do professor, segundo esse artigo, joga a responsabilidade para a ciência do que tem, acabou. Se você tem crítica, dúvida, questiona com o pesquisador. Eu só ajudei a juntar informação para vocês. Bom, e dá um calhamaço de coisa para ler. E eu lembro que o quanto que tirava a responsabilidade, isso me chocava, porque era muito diferente do Brasil. Né? Não sou eu que estou ensinando, eu estou só falando do que está escrito aqui. E era muito assim. Eu falei, Léo, isso nunca é ensinado no Brasil, a forma que é ensinado. Eu ficava imaginando os alunos reclamando. Tipo assim, professor, eu não entendi direito. Eu falei, lê o artigo. Ele era assim, ó. Porque, e eu lembro também dos professores montando as aulas, porque eu lembro que vários desses professores eram alguns deles colegas nossos de doutorado, que eram professores da própria instituição que faziam doutorado lá com os outros professores mais velhos da casa. Todo início de semestre tinha que juntar a equipe toda para discutir, para fazer uma busca, para levantar a evidência do que vai ser ensinado no semestre que vem, porque a informação já mudou. E eu achava aquilo, vocês não vão usar o slide do semestre passado, sabe? Porque assim, eu brinco, quando eu comecei a dar aula, era tão bom quando você acaba de montar os slides, ano que vem tá pronto, né? E lá não tinha disso, ano que vem tá pronto. Era uma comissão de professores montando conteúdo baseado em buscas atuais do que vai ser ensinado
a cada semestre e nunca poderia aproveitar o ano anterior, porque a ciência muda. E isso era uma coisa impressionante. Eu acho que são vários contrastes de cultura, né, que a gente tem que acaba colocando em jogo, né? Que com certeza, né, quando vocês vieram para cá, vocês tentaram implementar grande parte das coisas, né? Então, tudo que vocês estão falando, acho que, na geral, o grande diferencial é o contexto ser diferente para todo mundo estar numa mesma direção, né? Eu acho que isso faz uma diferença muito grande para essa disseminação como um todo, né? E aí, até pela questão de tempo, assim, eu queria que a gente voltasse para o Brasil, de novo, né? Entender essas primeiras impressões. Eu tenho duas primeiras impressões de vocês dois. Uma, eu lembro de ter recebido vocês na Santa Casa, num congresso que vocês estiveram lá, né? Ah, E o outro num congresso de terapia manual que o Sérgio Marenzek organizava na época, né? E lembro muito bem do Léo comparando com o Max, com o RPG. E eu falei assim, cara, tem algumas coisas diferentes dessa fala, né? Então, foi o momento que eu chamei, contactei o Léo. Ele organizou o curso de PBA aqui no GERF. E eu lembro que ele, no mesmo dia, ele falou assim, ó, o primeiro curso particular, numa clínica particular, e ao mesmo tempo era o dia do congresso da Kinesiotape. Eu lembro que você... Nossa! Falei, salvou o Léo de uma encrenca grande aqui, né? Mas eu queria entender essa visão que vocês tiveram, né? Acho que como todo mundo que vai e volta tem um pouco dessa questão de super-herói, fala assim, cara, vou sair mudando tudo, né? A gente acaba se decepcionando bastante com diversas coisas, e entender, porque depois foi meio que dando certo e expandindo cada vez mais, né? Com certeza vocês já tinham muitas pessoas conhecidas e muitos nomes fortes aqui, então isso ajudou com certeza, mas eu queria entender essa impressão da volta até para vocês chegarem, de certa forma, no cenário atual, como está hoje. Eu vou. pode. Talvez para sempre manter aluno histórico, para todo mundo entender, porque eu e a Lu, a gente não foi fazer doutorado no mesmo tempo, né, Lu? Só para a galera entender, a Lu entrou no doutorado e eu já estava passando da metade. A Lu não fez especialização, não fez mestrado, ela foi doutorado direto. Então, a Lu teve um momento muito sofrido na Austrália e ela ingressou no doutorado, eu já estava com 2 anos de doutorado. E aí, mais uma... né? E aí, mais uma vez, a minha vida impactou na da Lu, nesse lado, acho que ela teve mais uma vez fazer sacrifício por mim, é que eu fui contratado para trabalhar no Brasil e a Lu não tinha acabado o doutorado dela. Então, a condição da minha volta era que meio que eu ia ajudar na orientação tete a tete com a Lu, e a gente ia ter que voltar na Austrália 3 vezes em um ano. Então, assim, o primeiro ano meu de Brasil, a Lu ficou enfurnada dentro de casa, terminando a tese dela. Foi uma promessa do Cris, que ele só deixou eu voltar se eu não saísse de casa e não arranjasse nenhum trabalho, porque a gente era aluno bolsista, então a gente tinha que ter dedicação exclusiva. E isso faz muita diferença, né? O Cris o Cris te dá uma mesa e um computador para cada aluno, ele faz questão de te ver ao lado dele todos os dias. Então ele falou, Lu, no seu último ano, que você está mais aproveitando, que o último ano é um ano que você consegue realmente sentir parte do grupo, né? Até então você está nadando para sentir parte. Na hora que você fala assim, nossa, eu faço parte disso, eu vim embora. E ele falou assim, para dar certo, você tem que continuar de dedicação exclusiva. Então eu fiquei um ano trancadinha lá, terminando o meu doutorado. Eu queria fazer esse parêntese para as pessoas não acharem que nós entramos juntos, saímos juntos, né? Não foi assim, tá? Vamos lá. Quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei para trabalhar na Unicid. Eu fui super bem recebido em São Paulo, amo São Paulo, amo as pessoas daí, minha carreira é outra por causa de São Paulo, e rapidamente eu me tornei conhecido, algumas pessoas me conheciam já, e o meu cargo me deu uma certa visibilidade. Então, alguns congressos eu vou contar uma historinha para vocês. No Congresso da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Fisioterapia, a Ana Maria Siriani ia ser a palestrante, e ela não pôde ir porque ela ia fazer uma prova de docente, alguma coisa lá na USP, e aí eu fui no lugar dela. E aí eu acho que eu mandei bem, e ali um monte de gente me conheceu, essas coisas da vida, né? Você tem que estar pronto para as oportunidades para ganhar a janela. E aí explodiu o convite. Mas eu acho que você falou uma palavra boa, Leandro. Eu tinha uma síndrome de super-herói. Eu falei, eu vou mudar a profissão. E eu tinha uma pegada muito agressiva, entendeu? Eu falava, eu vou chegar no palco, eu vou impactar as pessoas. Eu consegui impactar mesmo, pelas piores razões, entendeu? Então, assim, muitas vezes eu brinco assim, cara, hoje voltando em retrospectiva, eu acho que eu deixei de doutrinar muitas boas ovelhas da fisioterapia porque eu fui agressivo.
Vou deixar isso público no podcast de vocês. Então, assim, talvez eu não tive a inteligência emocional de falar, cara, vem aqui comigo, ó, vem que o tio vai te ajudar. E eu falava assim, ó, hoje eu vou falar por que que fisioterapia só está se ferrando. É por causa disso aqui, ó. Aí começar a botar foto, slide, mostrar dados e tal. E quanto mais nervosas as pessoas ficavam, mais empolgado eu ficava também, mais porrada eu dava. Então, assim, não foi muito bom. Eu acho que, de novo, eu acho que eu trouxe as pessoas que tinham uma natureza mais cética, talvez mais sarcástica, e eu perdi um monte, entendeu? Um monte. E demorou para eu reconstruir isso, trazer de volta para cima de mim. Então, assim, mas eu nunca deixei de provocar, entendeu? Porque eu acho que é dever do professor provocar, mas tem uma forma. Eu acho que eu podia ter batido e assoprado. E muitas vezes eu só batia. Então, assim, mas de alguma forma, eu até brinquei, né? Você falou do kinesiotape, né? A gente fez pesquisas de kinesiotape na época por total acidente, né, Lu? Todo mundo acha, assim, eu vou provar que kinesio funciona. Não foi nada disso. Depois a gente pode conversar sobre isso. Mas eu fiz questão, assim, de quando eu ia para os congressos que eu mostrava os dados, as pessoas ficavam muito bravas comigo, entendeu? Ficavam muito bravas comigo. E hoje eu acho que não tem muita dúvida do que essa intervenção representa para a fisioterapia musculoesquelética, que é o nosso tema. Talvez para outras coisas seja bom, mas para o que a gente faz não ajuda muito. Então, assim, cara, eu sempre me senti no dever de cutucar as pessoas. Eu acho que é dever do professor, puxar o máximo de intelectualidade das pessoas. E a Lu, uma vez, a gente já teve um papo, a Lu toda hora fala dessa frase, em algum momento aqui em casa, uma vez eu falei assim, Lu, mas eu preciso cutucar essas pessoas. E a Lu falou assim, pois as pessoas não estão entendendo o que você está falando. Eu sei entendeu? Exatamente o momento que foi. Já tive um aluno que abandonou um mestrado meu porque um resultado do meu grupo era contra os cursos que ele vendia. E ele é conhecido como um dos terapeutas mais céticos e inteligentes do Brasil. Ele abandonou. Eu tenho documento disso. Entendeu? Então, assim, quanto você cutuca nas coisas mais íntimas das pessoas, as coisas se revelam. E eu falei, cara, talvez eu não poderia... E eu não devia ter revelado o resultado do estudo antes. Ele podia ter formado o resultado só depois. Mas nessa coisa de contar, de conversar, de debater ciência e tudo, machuca. Quando você muda a crença de uma pessoa, por mais cética que ela seja, ela machuca. E é difícil cicatrizar, e demora a cicatrizar isso tudo. Mas é uma sinapse que você está tentando desconstruir ali. Eu consigo ver o cenário que eu falo com o Léo, como eu sempre vinha um pouquinho atrás, né? Eu terminei depois, entrei na faculdade depois, eu já fui vendo os caminhos que o Léo foi abrindo e eu vinha atrás fortalecendo. E é legal pontuar isso, assim, porque o Léo falou, não lembro quanto, mas eu lembro. O Léo, é legal falar isso, o Léo tinha aversão à rede social. Ele odiava. O Léo não teve Orkut, para quem é velho. O Léo foi um dos últimos a entrar no Facebook. E ele entrou no Instagram quase a tapa, porque eu falei, você vai entrar no Instagram agora, porque você vai criar uma conta. Porque, assim, o Léo nunca gostou, que a rede social eu não gosto. E aí, quando a gente voltou da Austrália, eu falei, nossos amigos vão entrar, senão a gente não vê ninguém e tal. Ele entrou. Só que quando entrou, o debate, tudo começou ali no Facebook. E o debate no Facebook era muito escrito. E o Léo, isso eu falo assim, porque é muito bonito isso do Léo, assim, não porque eu sou casado com ele que eu vou falar isso, mas o Léo, ele é educador nato, ele tem vontade de educar, até quando ele tá batendo, ele faz porque ele quer educar. E quando ele escrevia, eu adoro rede social, mas eu sou preguiçosa para ler rede social, principalmente debate científico, porque é isso que o Leandro falou antes, vira um debate pessoal e eu vou ficando agoniada, e eu não gosto, eu queria debater ciência, eu não quero debater, e na hora que eu vejo que virou lado pessoal, eu fico doente em casa. Então, eu sou daquelas que não leio para não ficar nervosa. E aí eu chegava na faculdade, eu já dava aula nessa época, meus alunos ficavam assim, professora, você viu o que seu marido escreveu? Eu, não quero ler, não li. E chegava em casa, eu falava assim, o que você escreveu? Aí ele falou assim, você não leu? Vai lá ler. Eu falei, não vou ler. E aí o Léo falou assim, tá bom, de tanto eu chegar em casa brava, ele falou assim, não escreva mais. Só que foi o único dia que eu vi o Léo duro comigo, assim, o Léo muito mansinho, ele falou assim, sabe qual é o problema, Lu? Você sempre pediu para eu entrar. E você sempre falou que eu devia fazer o que eu gosto. Eu estou lá tentando ensinar essas pessoas a abrir os olhos para a ciência. Aí eu falei com o Léo assim, mas nem todo mundo entende a palavra escrita. Infelizmente, as pessoas... E o Léo tem... A forma do Léo falar é com humor. Quem conhece o Léo mais próximo, eu falei, ninguém entende. Nem muitas pessoas próximas tem hora que entende a piada. Então vai para o Instagram, foi a briga do Instagram. Lá você tem a oportunidade de falar, porque talvez quando você fala, e em sala de aula, eu já assisti milhares das suas aulas, em sala de aula você consegue passar o ponto.
Em sala de aula você consegue mostrar o porquê você está falando isso, que não é um ataque pessoal, e sim um ataque na ciência. E aí, com muito custo, Léo, tá bom, eu vou abrir, e aí um dia do nada ele falou, hoje eu vou pegar a câmera e vou falar. E dali ele começou a divulgar, e eu acho que foi um grande momento que eu falei assim, agora, se a vontade do Léo desde o início era educar, a ler ciência, a interpretar a ciência, agora ele está conseguindo. É claro que tem gente que ainda não entende, né? Que em rede social vai ter sempre assim, mas facilita muito quando é falado do que só escrito. Então, esse caminho eu lembro de como foi difícil a gente tentar, igual o Leandro falou assim, que lembra lá do início, foi gostoso assim, que chegar esse papel de herói, mas também foi duro, porque muitas pedradas chegaram também, né? E eu acho também, né, Lu, desculpa, Leandro, que eu acho que também, como a base hoje é mais informada, também é mais fácil discutir. O Leandro botou um ponto. Eu lembro nos primeiros congressos, Leandro, e talvez aquele lá do Sérgio Marizek foi um deles, eu falei assim, quem sabe o que é a base de dados Pedro? Aí levantou 2 mãos, aí era tipo assim, um aluno meu de mestrado e mais alguém ali da Santa Casa, e olhe lá. Ninguém levantava a mão. Hoje, eu brinco, todos levantam a mão, talvez nem saibam pilotar, nem sabem o que tem lá, mas já sabem que existe. Isso é um baita avanço que a gente não pode perder a mão. Entendeu? Hoje em dia, o fisioterapeuta não pode mais dizer assim, ó, eu nem sei que esse estudo existe. Ele sabe. Ele pode até não saber ler, não saber fazer uma leitura crítica, interpretar os pontos centrais, mas o fisioterapeuta de hoje, que muita gente critica, ele tem uma base fundamental muito melhor do que nós todos tivemos em relação a como utilizar ciência. O que é diferente de fazer ciência. Fazer ciência é outro mundo. Como utilizar ciência na prática clínica, que é o que é a prática baseada em evidências, a galera sabe que existe. E só de saber que existe, nós já estamos a um patamar dessa ovelhinha abrir a portinha e começar a comer daquela plantinha ali, e daqui a 5 anos ele está craque. Entendeu? Está muito melhor. Quando o Leandro estava falando ali no início, pode falar, Rafa, depois eu falo. Eu queria até aproveitar o ensejo aqui para fazer uma pergunta, porque, bom, vocês fizeram até um trabalho recente analisando o currículo de PBE nas universidades. E a gente sabe como está a situação. Essa mudança no cenário, vocês acham que foi uma mudança da base, no ensino mesmo? Ou não? Foi outro fenômeno que fez com que as pessoas conseguissem entender melhor o que é prática baseada em evidência, conseguir saber sobre essas coisas? Isso está vindo de formação ou não? Você tem algum chute, Lu? Eu tenho algum, só chute, tá? Só chute. Eu acho que muitos alunos que fizeram a formação em PBE começaram a induzir os seus coordenadores a colocar isso dentro dos seus cursos, começaram a ensinar de forma clandestina dentro dos seus cursos. Na Unicid foi assim. Tinha uma disciplina lá que chamava Tópicos em Fisioterapia, que era um negócio meio aberto. Eu e o Alexandre Dias Lopes entramos escondido e começamos a dar aula de PBE lá, entendeu? E depois isso virou uma disciplina. Não, assim, quando eu falo clandestina, assim, o coordenador sabia, mas não estava escrito o que era, entendeu? Pegava algumas horas e dava um pouco. A gente começou dando 5 horas, depois 10 horas, quando a gente viu, a gente estava dando o semestre inteiro. E eu acho que dependendo do ambiente onde vive, principalmente nas universidades onde tem programas de mestrado e doutorado, começa a haver uma pressão do corpo discente contra os professores. Porque começa a acontecer isso. Eu falo, quando você educa alguém em prática baseada em evidência, o professor perdeu o poder dele. Então, o aluno pode levantar a mão e falar, professor, mas... Porque talvez você não tem como saber todos os artigos do mundo. Então, eu sou muito tranquilo para alguém falar, professor, você viu que mudou isso? Eu não sei, eu tenho que consultar. Então, assim, o mais bonito disso tudo é quando o aluno vira para o professor e questiona de forma legítima, não é para denegrir o professor nem nada, e esse movimento tem crescido muito. Entendeu? Então, por exemplo, nós já tivemos assim, olha, você podia fazer uma formação de professores de PBE, tipo uma certificação, eu nem sei se precisa disso, mas tem pessoas que estão querendo aprender a ensinar o negócio, para não ficar muito chato também, né? Então, eu acho que uma das coisas da PBE que passou por mim, a gente acabou de gravar um módulo avançado, eu estou um caco aqui de cansado, porque o conteúdo é denso. Transformar o conteúdo denso num negócio que o clínico vai absorver lá na ponta faz toda a diferença. Porque eu não sei se um clínico de fisioterapia quer entender o que é um intervalo de confiança.
Se eu abrir uma fórmula, ele vai ficar puto comigo. Agora eu tenho que explicar o que significa aquele negócio. Entendeu? Na hora que o cara fala, isso que esses dois números, essas duas pontas significam, então beleza. Como é que é a matemática? Dane-se da matemática, eu não preciso saber disso. Então, assim, eu acho que tem um pouco disso, viu, Leandro? Assim, e começou a virar uma pressão social. Assim, eu acho que o mundo, igual você falou, a gente foi plantando a sementinha aqui e ali, eu não quero ser o cara, eu que plantei as sementes todas, mas começou assim, eu vou ter que botar a palavra baseada em evidências nos meus cursos. Mas se eu não fizer isso de verdade, vai ficar meio fake. Tu sabe quanto existe uma pressão que é a mais bonita de todas? É a pressão do consumidor do produto exigindo evidência do produto que ela está comprando. Entendeu? Igual o presidente da República falou, não vou comprar vacina. Quando a população começou a gritar, o presidente fez o que ele tinha que fazer, ele é nosso funcionário. Ele falou, eu não quero, mas eu vou comprar, vocês não querem? É isso mesmo. Então, eu acho que no futuro, eu até brinco, né? O que hoje paga as minhas contas, eu quero que me quebre, porque eu queria que as universidades ensinassem isso para os seus alunos, ter professores bem formados, competentes para ensinar isso. E na hora que isso acontecer, vai exigir uma reforma curricular densa, porque vários conteúdos dentro das universidades são pseudocientíficos. Né? A gente fez um podcast com a Natália Pasternak, que vocês também já fizeram uma vez, ela falou, a universidade é um ambiente altamente permeável, né, Lu? Nunca mais vou esquecer essa frase. Nós estamos ensinando um monte de coisa que não deveria. Então, assim, também colocar uma disciplina só, Rafa, só para concluir o raciocínio, não vai adiantar se as demais disciplinas do currículo não têm um ambiente favorável à implementação das melhores evidências ali dentro. Então, o professor de ortopedia vai ter que fazer o papel dele, o professor da pneumo também, o da cardio também. Agora, se lá no meio da ortopedia tiver um professor ensinando magia negra, vai ser difícil, entendeu? Para não dar nome aos bois. A minha opinião, Rafa, assim, os sonhos não acabaram, né? O meu sonho é exatamente isso que o Léo falou. O meu sonho é que houvesse reforma. E que não precisa falar claramente o que é PBE, mas que todo mundo falasse assim, vamos ensinar uma atualização mesmo do que está sendo ensinado, sabe? Eu fico muito chateada de entrar pessoas, por exemplo, em algumas universidades, e falar assim, eu também estudei lá 10 anos atrás, e ver o material e falar, foi o mesmo material que eu estudei. Eu, como professora, eu fico muito chateada nisso. Eu confesso que eu dou aula com os mesmos slides, mas eu dava aula de anatomia. A anatomia é uma ciência que não muda tanto assim, mas as práticas não deveriam ser sempre atualizadas. Então, eu acho que para difundir ainda mais, eu acho que deveria ser em conjunto. Eu acho que os professores deveriam, sabe, fazer um sabático juntos, assim, tem um mês que a universidade fala assim, não, vamos sentar todo mundo e vão todo mundo ajudar a montar o conteúdo de todas as sub-áreas do curso de graduação. Esse seria o sonho máximo. E pensando na sua pergunta, era exatamente o que eu ia comentar antes da fala do Leandro lá atrás, que quando ele fala que alguém que ensina, por exemplo, alguma coisa que é pseudociência, que fica parecendo que não tem estudo. Sim, tem muito estudo, né? Mas depende da fonte que está buscando. E aí eu fico pensando assim, a gente fez uma historinha aqui agora, e eu me considero muito jovem, eu tenho só 42 anos, mas do tempo que eu formei, não tinha tanta informação. A gente já falou sobre isso no início do podcast. E eu fico pensando, as pessoas que se formaram na mesma época que eu, ou até antes, não tinha como ter essa informação, não tinha como ter um entendimento de metodologia, porque nem tinha artigo tinha, mas não tinha tão disponível para ler. Nós falamos sobre isso. Mas hoje, a molecada que está formando, a informação está lá. Eles não sabem o que é ter educação sem um computador e sem uma internet. Então, isso que o Léo falou, a pressão está vindo ao contrário agora. As coisas estão sendo forçadas a mudar, porque a informação está ali. Porque hoje, na hora que você busca assim, como que eu vou tratar meu LCA? Se você joga no Google, que seja, artigos vão aparecer. Não vai aparecer só livros como era antigamente. Então, a leitura da ciência vai começar a confrontar do que aquilo que está sendo escutado na sala de aula. Então, esse movimento, na minha visão, só tem a tendência de melhorar. Porque hoje, sim, temos uma geração que nasceu com o computador na mão. E essas pessoas buscam informação diferente, e elas buscando e sabendo interpretar, e tem muita informação gratuita também de como saber interpretar, elas vão começar a cobrar que o sistema mude. Se Deus quiser, tem chance a melhorar bastante ainda. E eu queria acrescentar alguns pontos que eu acho bem relevantes, no sentido de, eu acho que tem um movimento que está relacionado ao sistema, que é o que a gente está conversando, né, e tentar mudar essa base, mas na minha opinião, essa pressão de fora que a Lu fala, eu acho que assim, o ensino informal ganha uma força absurda, né?
Então, eu falo que, para mim, é muito fácil dar aula de PBE e de dor, porque são assuntos que não tem na faculdade, né? Então, assim, tudo é meio Uhum. novo, tudo é meio novidade, né? Isso tudo gera essa intriga do aluno de falar assim, cara, eu não tive isso na faculdade. Por quê? Tipo, né? Então, assim, a gente está na fase de formar as pessoas que vão ser os formadores. Então, eu acho que também tem uma lentidão também desse processo, que não vai acontecer de uma hora para outra, né? Então, isso é um dos fatores. O outro, na minha opinião, que tem a ver mais, acho que com a minha geração, o Rafa também está nesse escopo, de pessoas que estão fazendo as duas pontas, né? Tá lá na clínica, apanhando diariamente em várias questões, e também está fazendo pesquisa e entende os bastidores do processo, então unifica. Então, acho que a aproximação de clínico e cientista hoje, pesquisador, tá muito mais atrelado porque a gente tem esse, de certa forma, esse gás para fazer os duas pontas. Eu sei que vocês, como orientadores, preferem seus alunos integrais, mas ele é um processo que acaba sendo que potencializa como é transferido, né? Eu mesmo, quando decidi fazer o mestrado, eu falei assim, cara, tem um outro discurso do outro lado que eu não estou entendendo nada. Ou eu estou fazendo muito errado aqui na frente, ou tem alguma coisa lá que eu preciso trazer, né? Então, assim, eu acho que tem essa perspectiva e a gente vê um monte de pessoas, né? Léo Ávila, o Rafa, né? Então, muita gente que está fazendo as duas pontas e está conseguindo, de certa forma, equilibrar por um tempo os dois lados, né? Então, não sei se vocês concordam com essa parte, mas eu acho que é um fenômeno que acaba acontecendo. E aí depois eu Olê, eu aproveito. concordo 1000%. Não existe boas pesquisas, principalmente pesquisa clínica, se não tiver um bom clínico ao lado do Uhum. pesquisador. Uhum. Se essa pessoa é uma só, é maravilhoso, porque as perguntas de pesquisa elas só são úteis para ser utilizadas se ela nascer no ambiente clínico. Então, assim, é super importante ter essas pessoas que são realmente, que conseguem dominar os dois lados, de entender os dois lados. É importante também ter só clínico e só pesquisador, todo mundo tem seu método, mas a conversa entre eles ela tem que existir. Uhum, Porque não existe pesquisa clínica bem feita, nascida só na mesa de um pesquisador que é só pesquisador, uhum, né? Eu fico brincando assim, desde a época que, né, que eu não atendo mais, mas não tem um clinical trial que a gente não faz, né, Léo? Que não tem um clínico que trouxe a pergunta para a gente. Então, assim, é com discussões em congresso, é sentando com pessoas igual vocês, que traz a discussão, que eu vejo na clínica e que está disposto a testar. Essa é a diferença. Porque tem muito clínico que fala, mas na minha clínica é diferente. Você fala, que bom, então vem aqui, vamos conversar, me explica, vamos tentar fazer, você atende, né, eu ponho a metodologia, você entra com a clínica da forma que você faz, eu faço a amarração toda científica e vai dar certo. E vão mostrar, mas o que acontece que tem muitos só clínicos que não são tão desprendidos assim de pôr em teste aquilo que é falado na minha clínica funciona. uhum. Quando se tem o clínico, que é clínico e pesquisador, que ele gosta de citar o exemplo do Rafa, ele já é desprendido, ele falou que eu conheço os dois lados, não quero testar. E se caso aquilo que eu faço, na hora que eu testar, eu enxergar com outros olhos, ele também está disposto a trocar. Uhum. Essa é a beleza da ciência. Então, assim, eu realmente convido cada vez mais clínicos a testarem e pedirem ajuda. Se eles não sabem fazer pesquisa ou se não dão conta de equilibrar o pratinho, de sentar ao lado de um bom pesquisador e falar, vamos testar, independente do resultado. Se o resultado for diferente, vamos modificar, testar de novo, vamos esgotar a chance de testar. E se no futuro eu ver que era realmente não funcionável, eu estou livre de mudar e tentar coisa diferente, ou de mostrar para todo mundo que realmente funcionava, e isso ajuda um monte de pessoas de divulgar esse conhecimento que deveria ser usado para mais pacientes por aí. Então, essa é a beleza da pesquisa clínica, tem que ter os dois, na minha opinião. Maravilha. Uns 50 centavos meu aqui, eu acho que a gente precisa montar eventos. Ó, acabei de vir num evento em Campinas, o SIMPEN, o Simpósio Internacional de Dor. Tinha muito tempo que eu não ia num palco falar. Eu brinquei com a Lu, me senti super bem, foi super legal. Mas, de novo, o acadêmico fica parecendo o Silvio Santos num palco. Você sobe num lugar cheio de luz, com 3 telões, com retorno, uma luz azul para você ficar concentrado e tal. Você dá a sua palestra, recebe palma e desce. E aí os mais corajosos vão conversar um pouquinho com você, alguns minutos. Uhum. Isso não é debate acadêmico. Para o acadêmico é super confortável, é bom para o ego, é bom para tudo. Para o bem do paciente, que é o que presta, não serve para quase nada.
A gente tem que começar a tirar palco de evento, sabe? Bate-papo com o cientista, fazer uma roda, conversar, sentir a demanda, sabe? Eu queria muito que os caras me provocassem, falassem, olha, a pesquisa que você faz, ela não me ajuda na clínica, por isso, por isso, por isso e por isso. Aí eu posso dar o meu contraponto e ao final de uma tarde, se chegar a um possível projeto de pesquisa que atenda a ciência de alta qualidade e atenda a ponta da clínica. Então, assim, eu já falei isso várias vezes, tá? Atenção, fisioterapia, quem sabe a gente pode um dia fazer isso, pode começar num modelo pequeno, mas pensar num evento em que bons clínicos e bons pesquisadores possam conversar e não fazer palestra e palma, entendeu? Eu critico o modelo de palestra e palma. Conversar com o sentido de unir força. De falar assim, porque olha o que acontece, essa frase do Léo é muito legal, sim. Isso aconteceu comigo já várias vezes. Várias pessoas me procuram para fazer mestrado, doutorado, e falam assim, professor, eu quero testar isso. E eu falo, beleza, vamos testar isso. Só que a pergunta vem, aí, na hora que eu, como pesquisador, eu olho, eu falo assim, a pergunta é linda, mas para eu fazer ela de forma precisa, eu preciso saber, por exemplo, assim, como vamos mensurar? A forma de mensuração já está atestada? Já está comprovada que eu consigo mensurar isso da forma que falo que mensura? Porque senão eu gasto dinheiro público fazendo um clinical trial e depois o clinical trial não dá resultado porque a forma de mensuração não mensurava nada, não era precisa. Então, várias vezes eu já tive... parece que um balde de água fria, de falar assim, eu quero fazer, mas antes disso, eu tenho que testar a ferramenta ou o instrumento, eu tenho que fazer um piloto para ver se vai dar certo, se os pacientes vão suportar a dose, ou algo assim, ou algumas coisas assim. Agora, nós temos toda a amarração metodológica de fazer um bom estudo para testar a sua pergunta clínica. E aí o clínico muitas vezes fala assim, tá vendo? Por isso que nunca vou usar pesquisa, porque olha o tanto de coisa. Mas se fizer direto, sai os estudos de má qualidade. Então, tem que ter a conversa assim, igual eu falei, são bem-vindos, mas tem que ter a paciência de olhar, alguém crítico olhar, de falar assim, vamos fazer bem feito. Porque não adianta também fazer de péssima qualidade algo com uma pergunta linda clínica, mas a pesquisa não responde aquilo. Então, para construir uma boa ciência, infelizmente precisa dos tijolinhos. Algumas vezes dá para ir direto? Dá. Por exemplo, se for dor lombar, uma coisa muito pesquisada, o questionário já está validado, a forma de mensuração, é só a prática propriamente dita, aí tudo bem, mas eu já tive alunas que vieram para mim e falaram assim, professora, eu sou da estética, eu queria medir algo que tira celulite. Eu falei, como mensurar celulite? Como eu vou medir que reduziu o celulite? Não tinha. Nós fizemos uma revisão sistemática, que a gente nem finalizou, que vinha tanta coisa, que chegou uma hora, a aluna desistiu, falou assim, Lu, não quero mais. Não tem, já desisti do estudo. Mas o povo continua abrindo clínicas para tirar celulite, com máquinas e máquinas que a gente não sabe nem como mensurar isso. Com foto, com Photoshop, sabe? Então, eu acho que a gente tem que fazer sim, mas o clínico que vier tem que ter sempre em mente que para fazer bem feito, talvez alguns passos atrás tem que ser dado para que algo de qualidade saia no futuro. E é rápido, não tão rápido igual que não queria, mas esse processo de tiver pessoas envolvidas, empenhadas, nada que uns 2, 3 anos resolva uma pergunta dessa. Eu acho importante tirar um pouco desse foco só de estudo de efetividade, né? Acho que é muito tipo essa coisa, o que eu faço, né? Então, esse amadurecimento é entender que um observacional vai responder muitas coisas, né? Um estudo até de plausibilidade biológica, de mecanismo, né? A gente vai pensando que aquilo não precisava nem ser testado, porque não tem plausibilidade, né? Então, são várias questões que eu acho que precisa amadurecer para o clínico, porque toda vez que se fala de PBE, alguém quer falar assim, isso funciona? Então, assim, é muito superficial saber se aquilo funciona ou não funciona, sem entender contexto, o mecanismo, a avaliação, tudo, né? Então, e também pegar o resultado e não inflar ele e hipervalorizar, né? Então, acho que tem várias questões aí que são meio infinitas. Eu não queria cortar, mas a gente tem momentos finais. Eu queria entender o que vocês... Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, na real, né? Mas eu acho que principalmente na direção de próximos passos, né? O que está precisando, porque eu acho que, assim, independente se a gente faz, se mais pessoas fizerem, se 10 mil pessoas fizerem, quanto mais pessoas fizerem na mesma direção, acho que ajuda para ter, né, uma organização de como que está indo a fisioterapia, a saúde no geral, mas eu queria entender um pouco como que vocês enxergam aí da implementação para o futuro aí, sobre a PBE, fisioterapia e saúde, né? Quem quiser começar.
nós não precisamos de muito mais pesquisa em fisioterapia para fazer as coisas melhorarem. A gente precisa pôr em ação, entendeu? Então, diferente da minha geração, em que tinha muita pouca coisa e que a gente teve que fazer muito estudo, ao meu ver, a gente precisa consumir mais a boa ciência. Então, cabe aos profissionais tentar parar de fazer o atalho, buscar a melhor evidência e consumir. Aí, mas é do curso do Léo. Não, não é do curso do Léo. Vou dar só 2 dicas. Leiam revisões sistemáticas da Cochrane e vai na base de dados Pedro, só leia ensaios clínicos de nota 7 para cima. Acabou, são 2 filtros bobos. Não é perfeito? Longe disso. Leiam diretrizes de prática clínica, mas lê mesmo, estudar. O Léo Ávila brincou isso com a gente, gravou um podcast, vai ser amanhã, e falou, estude o artigo, todinho mesmo, sabe? Eu brinco, leia a porra do paper inteiro. E implemente, porque existe uma diferença entre informação e implementação. Então, e desimplemente, de novo, a gente continua na luta, né, Lu? Se essa palavra existe na língua portuguesa, em inglês existe o de-implementation. Pare de fazer o que a gente já está careca de saber que não funciona. Entendeu? Então, assim, se a gente parar de fazer o que não funciona, você já está melhorando muito a coisa. Tá? Então, assim, eu acho que está na hora de começar a usar o que os pesquisadores fizeram. Então, muitos cientistas, eles vão interromper o ciclo de trabalho deles no dia que o artigo publica. A maioria dos meus amigos fazem isso. Poucos vão fazer o que eu faço. Eu vou lá para o front, fico lá ensinando as pessoas, a Lu e etc. Porque cada um faz o que acha melhor. Então, assim, o fisioterapeuta não pode reclamar que falta evidência. E aí, de novo, fisiortopedia. Na ortopedia não pode. Tem muito artigo. Pelo contrário, tem tanto artigo ao ponto que confunde. Selecione os melhores artigos. Igual eu falo, cara, tenta ler um texto por semana. Um artigo científico tem 5 páginas. Você é capaz de ler 5 páginas em uma semana? Sim. Então, cara, são 52 artigos por ano. Para de fazer o que não funciona. Para amanhã, faça uma autoauditoria da prática clínica, uma autorreflexão. Isso que eu estou fazendo, estou falando de esforço, não. Estou falando, essa intervenção que eu estou dando para o meu paciente é a melhor que ele poderia receber? Porque no dia que fala assim, bom, porque vai acontecer uma coisa mágica. Na hora o cara fala assim, não é a melhor que eu posso fazer, mas eu não sei fazer. Olha que legal. Aí vai para o outro braço da PBE, que é o expertise do profissional. Que agora eu vou comprar formações, cursos, técnicas que vão me fazer um melhor profissional na prática. E o último, obviamente, uma bela escutativa, acolher bem, cuidar bem do paciente, que é a terceira ponta da PBE, que é a preferência do paciente. Então, assim, começa a consumir ciência. E no início não vai ser fácil, vai ser confuso. Vai consumindo, vai consumindo, vai consumindo. A Lu aprendeu a falar inglês assim, entendeu? Vai tentando falar. Vai na raça, vai errado até aprender. A gente tem um filho de 3 anos. Ninguém ensinou ele a falar, mas ele está falando, entendeu? O cérebro é assim. Então, vira a chavinha, começa a consumir, tenta mudar a sua prática para ontem. Perfeito. Eu concordo, eu tenho pouquíssima coisa a acrescentar. E talvez a palavra que eu mais gosto, assim, que eu pudesse falar para cada fisioterapeuta era seja menos apaixonado. E quando eu falo seja menos apaixonado, seja menos apaixonado com aquilo que talvez você gastou muito dinheiro para aprender, que você pagou uma formação para aprender, para aquilo que talvez a sua crença fez você aprender. Porque quando você for menos apaixonado com aquilo que você aprendeu e ser mais apaixonado em realmente querer ajudar o seu paciente, você vai ser fácil para implementar e desimplementar aquilo que a ciência está falando para fazer. Eu fico pensando na minha área, que eu brinco assim, né? Na dor lombar. Na hora que o povo pergunta o que fazer com o paciente com dor lombar, a gente já tem clareza do que fazer. E muitas das coisas que a gente tem clareza é para deixar de fazer. Só que a gente percebe que, eu não tenho essa pesquisa, mas se eu sair em campo agora, a maioria dos fisioterapeutas não fazem o que deveriam fazer. A porcentagem de exercício que é dado para o paciente, a variedade de exercício que é ofertado
para um paciente com dor lombar, que foi o meu exemplo, é muito pequeno comparado com o que deveria ser ofertado, infelizmente. Por quê? Existe ainda muito paixão por técnicas passivas, paixão por aquilo que foi aprendido, e uma vez que você apaixona-se em cuidar e não pelo aquilo que você aprendeu, você deixa a ciência entrar com clareza e você ir modificando com o processo, porque talvez tudo que a gente falar aqui hoje, e uma pessoa que está aqui 5 anos, o podcast ainda vai existir e for escutar, talvez as recomendações são diferentes, e eu espero que seja, porque tudo se muda em 5 anos, e a gente tem que mudar junto. Então, a minha mensagem é assim, igual o Léo falou, se você tem muita dificuldade em fazer, comece, não importa o tempo que gaste. E vocês estão fazendo um movimento lindo. Você sabe que eu bato palma demais pelo trabalho de vocês dois. E aquelas pessoas que têm tanta dificuldade, existem facilitadores como vocês, que organizam cursos pensando que convidam pessoas que conseguem sumarizar bem do que tem mais atual hoje em ciência. Então, isso é um bom facilitador, porque aquela pessoa que está perdida, se pega um curso atual hoje, ela já sabe por onde começar, mas é lembrar que o que eles aprenderam hoje com vocês, de novo, talvez daqui 5 anos vai ser diferente. E não porque o Rafa, o Leandro, ou qualquer pessoa que estão lá dando curso errou, porque a ciência mudou. E todo mundo não é que muda de opinião, aqui a gente acompanha a evolução do mundo. Então, assim, essa é a mensagem. Então, busque os caminhos que sejam comprando cursos que facilitem esse processo, que eu falo sempre assim, eu falo isso com o Léo direto, eu sou apaixonada com a fisioterapia. Se eu voltasse a clinicar, eu ia consumir os cursos de vocês na hora, porque é ali que eu penso assim, ao invés de gastar horas e horas só lendo, é muito melhor eu escutar um bom curso da Naira, por exemplo, de quadril de joelho, e ali eu escutei e falei, voltei. Agora que eu tenho com uma noção clara na cabeça, eu vou pegar os artigos, é muito mais fácil eu manter atualizado dali, dar uma checada se é realmente isso ou não, do que buscar tudo sozinha, nesse mundo enorme de informação. Então, saiba escolher os cursos para fazer, e depois saiba ler os artigos e ir checando as informações e manter-se atualizando a partir dali, porque tudo envelhece, tudo fica desatualizado muito rápido. Então, assim, essa é a minha mensagem, para a gente tentar move on, sabe? E cada vez mais pensando nos nossos pacientes, que eles querem ser tratados, eles querem diminuir os seus sofrimentos, e a gente tem que ofertar aquilo que a gente não que acredita, que a gente conhece que tem o potencial de reduzir os sofrimentos dos nossos pacientes. Perfeito, perfeito. Eu acho muito bacana, assim, principalmente quando o Léo fala do exemplo da prática, né? E esse final de semana eu dei aula de PBE também e eu fui falar um pouco disso, né? Às vezes, você tem 10 anos de clínica. Se você tivesse 10 anos lendo artigo, aquilo ia parar de ser um bicho de papão também, né? Então, assim, se você estiver continuando fazendo a mesma coisa, ele vai tirando aqueles monstros da frente e você vai potencializando o que você consegue, né? E a questão de tirar alguns nomes das técnicas e afins, tirar esse romantismo que ela falou também, concordo demais, né? Quando eu dou aula de decisão compartilhada, eu falo, oferece essa técnica para o seu paciente, tira o nome da técnica, vê se ele escolheria, né? Porque é mais ou menos isso, tirar o rótulo, tirar tudo e mostrar a real, né? Só que, obviamente, a gente não vende a porcentagem de chance de melhora, né? A gente acaba sendo muito mais fácil falar uma coisa dicotômica, né? Mas eu acho que são pontos sensacionais, assim, né? Eu vou deixar o Rafa também fazer algumas palavras finais, Rafa, e depois a gente se despede da galera e eles podem divulgar os trabalhos deles aí. É engraçado que a fala de vocês está muito alinhada com o que a gente escuta nesse ambiente de inovação e tecnologia. A gente, no meio de startup, sempre escuta isso, né? Não se apaixone pela sua solução, porque é muito provável que, assim, se você estiver no caminho errado, você vai naufragar junto com ela. Se apaixone pelo problema que você quer enfrentar e se adapte ao problema, né? Tem um livro que eu gosto do Simon Sinek que chama O Jogo Eterno, e ele traz essa ideia, né? A gente não está jogando um jogo para ganhar. A gente está jogando um jogo onde a gente tem que se manter no jogo. E o jogo muda, as regras mudam. Na medida que elas mudam, o importante é você aprender as regras novas e continuar jogando. E as empresas, e as pessoas, os profissionais bem-sucedidos, não são aqueles que entraram para ganhar em algum momento, são aqueles que estão dispostos a continuar jogando, né? E eu acho que talvez essa seja a maior representação do que eu entendo que é aplicar a ciência na prática, né? Você está ali se baseando numa base de conhecimentos que é mutável, que muda ao longo do tempo, e você tem que ir se adaptando ao que tem de melhor naquele momento para oferecer, né? Você tem que continuar jogando o jogo.
e não falar, ganhei, achei a técnica e eu faço isso muito bem, eu vou ser o cara que faz isso. Uhum, E aí, de repente, é isso, a técnica caiu, você naufragou junto, né? E uhum, aí vai ficando mais difícil você desapegar. É Uhum. uma questão muito de mindset, né? E é engraçado ver como o profissional de sucesso que consegue aplicar bem isso tem o mesmo mindset, talvez até de uma empresa que consegue se manter bem, né? Atualizada no mercado. Se apaixona pelo problema e está disposto a se adaptar ao mundo real. uhum. Perfeito. O Rafa, é foco no paciente, cara. Não é foco na profissão. É, Eu vejo o muitos dos resultado é o nossos nosso clientes, paciente. cara, é porque é mudança de mentalidade mesmo. Muitos de nós, não é errado, é de coração, a gente está preocupado com a profissão. Mas na PBE, quem está no centro é o paciente. Então, você falou focar no problema, na verdade, a gente está tentando treinar os profissionais para melhorar os problemas dos pacientes. Tá? Tem uma frase que eu estou tentando eternizar, que eu vi no filme Operação Enganosa, que ele fala: quase nunca os interesses do paciente estão em primeiro lugar. Se o foco mudar da profissão, do ego, do conselho, da associação, seja lá de quem for, e focar no paciente, você está focando no problema. Aí você tem forma diferente de resolver esse problema. Senão você está morto nesse jogo aí. Você não vai sobreviver no jogo. Maravilha. Gente, infelizmente eu tenho que encerrar, né? Sempre muito difícil essa parte. E eu queria aproveitar que vocês fizessem jabá mesmo do que vocês estão fazendo aí, os produtos, os cursos. Acho que quem não conhece, né, não tem nenhum problema, vocês estão aqui. Por favor, falem do que vocês estão fazendo e o que vocês pretendem fazer também. Eu que vou. Pode ir. O nosso jogo central é formar pessoas dentro da universidade. Então, a gente é professor da Universidade do Estado de São Paulo, então a gente orienta programas de mestrado e doutorado na fisioterapia. A gente quer cérebros bons, inteligentes, que têm muita vontade de trabalhar para fazer pesquisa grande. Se a pessoa quiser só um título, eu acho que eu e a Lu não somos bons orientadores para vocês, porque a gente amassa, mas a gente entrega um profissional melhor lá na frente. Nós temos uma empresa de treinamento de pessoas, de cursos, que tem dois pilares, basicamente. Um na formação de pesquisadores, então a gente dá cursos de como conduzir certos tipos de estudo, né, ensaios clínicos, revisões sistemáticas e de redação científica, que é o Finalize, que é muito gostoso. E a gente tem as formações de prática baseada em evidência, agora com um módulo avançado, e quem tiver interesse, a gente está à disposição. E a gente tem muito conteúdo gratuito, né, Lu? No YouTube, no podcast, no PBcast e no Instagram e por aí vai. Então, assim, a gente tem os nossos negócios, mas o que a gente gosta, o que eu gosto de fazer muito é gerar conteúdo todo dia para ir ajudando as pessoas. E se as pessoas quiserem se aprofundar, a gente está à disposição. E agora, que o mais novinho filho, né? Era um sonho meu, particularmente, porque eu sou. Talvez as mulheres me entendam um pouco mais, mas eu sei que vários homens também são apaixonados com podcast. Eu só tenho tempo hoje de me atualizar no carro, dirigindo crianças para cima e para baixo, porque quando eu sento no computador, eu tenho que entregar o meu trabalho e é sempre muito corrido. Então, eu aproveito o tempo que eu fico no carro com as crianças para atualizar e aprender alguma coisa. Então, era um sonho nosso a gente conseguir trazer essa mensagem que a gente passa para um podcast. E principalmente falar gostoso, igual a gente falou aqui hoje com vocês, né? Que é livre, a gente consegue falar sem muita politicagem né, do que pode ou que não pode falar. Então, o nosso podcast, ele é novinho, né, Léo? Ele tem 2 meses de duração. Então, a ideia é meio comunicar a ciência de uma forma leve, discutir pautas atuais de qualquer área da saúde, para as pessoas que têm pouco tempo para se atualizar e poder ouvir em qualquer lugar. Que é o nosso PBcast. Sensacional, muito bom, gente. Bom, queria agradecer, Léo, Lu, obrigado pelo tempo, Rafa, foi uma discussão sensacional, acho que a gente ficaria muitas horas aqui, e com certeza a gente vai voltar a se falar de novos projetos aí, então, muito obrigado pelo tempo, tá? Então, pessoal, não esqueçam de curtir, compartilhar aí, acho que esse episódio vai bombar aí por todos os lados, uma história muito gostosa aí que tem muito aprendizado no processo, né? Então, até o próximo episódio, um grande abraço e valeu!